Olá, meu nome é Alexandre Henrique, irei iniciar a aula 28 do curso de Matemática. Nessa aula a gente vai falar sobre as relações métricas do triângulo. A gente vai falar das relações métricas do triângulo retângulo, depois um exercício de aplicação, depois a lei dos senos e a lei dos cossenos. Bom, aqui ó, a gente tem um triangulinho, um triangão e dois triangulinhos, ó. Aqui tem um triangulinho e aqui tem outro triangulinho e um triangulão. Portanto, a gente pode fazer uma relação proporcional, porque eles são proporcionais. A primeira relação que eu vou fazer é o seguinte, ó. A primeira relação seria o triângulo, ó, o triângulo ABP. Ó, ABP. Ele é proporcional ao triângulo BCP. Portanto, ao triângulo BCP. Então, vamos fazer essa proporcionalidade com esse triângulo e esse triângulo. Bom, qual é... se a gente pegar esse lado aqui, ó, a gente tem um M. Aqui seria o H, né? A altura. Então, para esse ângulo aqui, ó, você tem a altura. Portanto, no triangulinho pequeno, a altura é proporcional. Qual é esse ângulo aqui, ó? Esse ângulo para esse triângulo seria justamente esse ângulo aqui, ó. Os dois ângulos são iguais, portanto, estaria proporcional a N, que é igual. Agora pega esse ângulo vermelho aqui, ó. Esse ângulo vermelho, ele está apontando para o M. Portanto, no triângulozinho ABP, esse ângulo vermelho está apontando para M. Portanto, M divide por. E o triângulo vermelho, ó, no triângulo maiorzão aqui, ó, no triângulo PBC, o ângulo vermelho ele aponta para a altura. Portanto, aqui é a altura. Então, aqui você multiplica em cruzes, você tem que a altura ao quadrado vai ser igual a M vezes N. Então, isso aqui é a primeira relação métrica. Ok? Vamos colocar essa relação aqui, ó. É melhor ter que colocar iniciado aqui. Então vai ser, ó, a primeira vai ser o triangulinho ABP proporcional ao triangulinho BCP. Então você tem que, quando a altura está para a altura aqui, ó, está para N, assim como esse daqui, ó, o M, está para a altura. Então, a altura ao quadrado é M vezes N. Essa seria a primeira relação métrica. Qual seria a segunda? Vamos para a segunda. Vamos relacionar agora o triângulo ABC. Ele é proporcional ao triângulo ABP, ó, ao triângulo ABP. Então vamos lá. O triângulo ABC, ele tem o 90 graus apontado para o A, ok? Então aqui seria o triângulo ABC. Ele tem esse triângulo, ele tem essa pontinha vermelha aqui, ó, apontado para o Bzinho. Mas o triângulo ABP, onde está o vermelhozinho? Para o M. Então aqui seria o M. Ok? Seria o ABC e o ABP. Então o Bzinho seria desse ângulo daqui, seria para o M. O
o ângulo de... Ele está relacionando com o A, né? Então, o ângulo de 90 graus seria A. O triângulo ABC seria o ângulo de 90 graus está para o Azinho. O ângulo de 90 graus aqui está para o Bzinho. Então, vamos lá. O Azinho está para o Bzinho. Assim como, ó, se eu quero colocar o Bzinho mais uma vez, portanto, o ângulo vermelho está para o Bzinho, assim como o vermelho está para o Mzinho. Então, o Bzinho ao quadrado vai ser Azinho vezes Minho. Então, se você quer saber o lado B, se você tiver o A, o lado maior, e o lado menorzinho aqui desse triângulo, você sabe o Mzinho. Vamos para a terceira relação métrica. Eu achei o H, achei o B. Agora vamos colocar o C em evidência, que seria aqui, o A seria a hipotenusa, aqui seria um cateto. Então, o terceiro seria o triângulo ABC, proporcional ao triângulo BCP. Então, BCP. Então, é o triângulo maior com esse triângulo menor. Vamos lá. Bom, se a gente quer o C, eu quero o C. Então, eu quero esse ângulo aqui, ó. Eu pego esse ângulo, o ângulo pretinho está para o C. Portanto, o C está... qual seria o pretinho do triângulo menor? Seria M. Está igual a quem? Bom, se eu quero o C desse triângulo aqui, ó, eu preciso do 90 graus. Então, 90 graus do triângulo maior é A. E do triângulo menor é N. Não, do triângulo menor seria o 90 graus, seria o C. Então, o C ao quadrado é N vezes A. Ok? Esse seria o C. Vamos fazer agora o quarto. A quarta relação, eu tenho o H, eu tenho o B e eu tenho o C. Só falta quem agora? Só falta o A, né? O A ao quadrado. Quem seria o A ao quadrado? Vamos colocar o triângulo maior, o ABC. Ele está proporcional ao triangulinho, pode ser, deixa eu ver, para que tenha o A ao quadrado, seria o 90 graus. E quem tem o A também, seria o 90 graus, aqui seria o 90 graus seria para A. Ok. E o 90 graus aqui seria C. Mas eu quero um que tenha o 90 graus também. Então seria... não daria para achar o A. Só são essas três relações trigonométricas. Ok? Então o H ao quadrado é M vezes N. A altura do triângulo ao quadrado é M vezes N. O B ao quadrado, o lado B, o cateto, é A vezes N. E o outro cateto, porque aqui seria a hipotenusa, o outro cateto, o cateto C, seria N vezes o A, que é a hipotenusa. Então seria o Nzinho vezes o A. Essas seriam as principais relações trigonométricas do triângulo retângulo. Vamos para um exercício de aplicação. Então, eu vou deixar isso aqui tudo, vou apagar isso aqui e vou colocar aqui. Então, você tem que o Bzinho ao quadrado é A vezes o M e o Czinho ao quadrado é o A vezes o N. Ok? Vamos lá. Digamos que um enunciado ele te forneça assim, ó. Ele fale que o M vale 1,8, o Nzinho vale 3,2, portanto o A, ele pergunta qual seria o A. O A seria 5, certo?
Ele fala que o B é 3 e o C, ele pergunta qual é o valor de C. Se ele pergunta qual é o valor de C, aqui seria um triângulo pitagórico, né? Porque a hipotenusa ao quadrado é igual ao cateto ao quadrado mais o outro cateto ao quadrado, que seria o C ao quadrado. Então, C ao quadrado vai ficar 25 menos 9. Portanto, o C é a raiz de 16, que é igual a 4. Então, aqui seria um triângulo pitagórico 4, 5, 3. 3, 4, 5. Bom, mas ele pergunta qual seria a altura. Você coloca nas relações métricas, né? A altura ao quadrado vai ser m vezes n. Portanto, a altura ao quadrado é 1,8 multiplicado por 3,2. Então, a altura é a raiz quadrada de 5,76. Então, a altura vai ser igual a 2,4. Ok? O que ele podia perguntar também seria somente isso. Ele ia perguntar a altura e o valor de A ou o valor de B. Digamos que a gente não conhece o valor de B. Como que a gente poderia achar o valor de B com a relação métrica? A gente tem que o B ao quadrado vai ser A, que é 5, multiplicado por M. Quem é M? 1,8. Então, o B seria 1,8 multiplicado por 5, aqui dá 49. Portanto, 9. Então, o B é a raiz de 9, que é 3. Bom, e se ele não te desse o C? Se você não colocasse em Pitágoras, se você não tivesse pelo menos só tivesse o A e não soubesse o B, ele te perguntasse qual seria o C. O C ao quadrado, ele é igual ao A, que é 5, multiplicado por 3,2. Então, C, 3,2 multiplicado por 5, aqui dá 10, 15, 16. Portanto, é a raiz 16 que é igual a 4. Então, C seria 4. Então, essas são um exercício de aplicação. Ele vai te dar uns valores e ele te pedir outros. Agora, vamos para a lei dos senos. O que é a lei dos senos? Vou apagar isso aqui. Seria interessante você fazer esse triângulo, essa análise, sozinho. Conseguir colocar no papel sozinho. E não se esquecer, porque se você sabe isso aqui é fundamental para a geometria plana. Vamos agora para a lei dos senos e depois a lei dos cossenos. E fazer 3 exercícios, um da FUVEST e 2 da Unicamp. Bom, vamos para a lei dos senos. Bom, aqui você tem uma circunferência. E nesta circunferência a gente tem um triângulo e nesse triângulo a gente sabe todos os ângulos, ou ele te fornece que seja um triângulo que não seja retângulo, porque se o triângulo for retângulo vale aquelas relações métricas. Então, o triângulo na lei dos senos não é retângulo. Pode ser um triângulo escaleno, isósceles, então ele não é retângulo. Mas ele te dá os ângulos e te pede os lados. Então, essa seria a lei dos senos. Ele te dá o ângulo, digamos que aqui seria a gama, aqui seria o alfa e aqui seria beta, os ângulos. Todos eles senos diferentes de 90 graus. E aqui teria o lado B, aqui o lado C e aqui o lado A, B, C. Ok? E qual é a relação? A relação é o seguinte, aqui você percebe que ele está dentro de uma circunferência. Então aqui tem um raio, ok? Então a lei dos senos fala que o gama, o lado A, ele é
proporcional ao seno de gama. Perceba que é sempre para quem ele aponta. Ó. Isso aqui vai ser igual ao lado de B, o B, ele é proporcional ao seno de beta. E você tem aqui o lado C, ele é proporcional ao seno de alfa. Isso tudo é igual a 2R, portanto ao diâmetro. Então isso aqui ó, é a lei dos senos. Quando você tem os ângulos e ele te pede os lados, você coloca na lei dos senos. Por exemplo, você tem um triângulo e nesse triângulo ele pede o seguinte, ele te dá dois ângulos, ó. Ele te dá esse ângulo aqui ó, de 45 graus e esse ângulo de 30 graus. E ele te dá esse lado aqui, ó, ele fala que esse lado é 10. E ele pergunta qual é esse lado aqui, ó, X. Então ele te deu dois ângulos e te pede um segundo lado, te dando um lado já. Então você tem dois ângulos, você sabe que isso aqui seria, ó 45 mais 30 dá 5, 75. Aí 180 menos 75 dá 105. Então esse ângulo aqui seria o 105 graus. E ele pergunta, perceba que nenhum ângulo aqui é de 90 graus, portanto ele está perguntando esse lado aqui, ó. Qual seria esse lado? Bom, você tem que o 10, ele está para o seno de 30. Isso é igual a x que está para o seno de 45. Então, o 10 está para 1/2, que é igual ao x que está para a raiz de 2 sobre 2. Portanto, o x vai ser, ó, você vai multiplicar em cruzes, você tem que 1/2 vezes x vai ser igual a 10 vezes raiz de 2 dividido por 2. Você corta o 2, você tem que o x vai ser 10 raiz de 2. Então o x vai ser 10 raiz de 2. Então toda vez que você tiver os ângulos, ele te informar os ângulos e te pedir um lado, você usa a lei dos senos. Ok? Vamos agora para a lei dos cossenos. Como seria a lei dos cossenos? Vou apagar isso aqui. Como seria a lei dos cossenos? Bom, a lei dos cossenos é quando você tem um triângulo que não é retângulo, portanto não tem um ângulo de 90 graus, porque se tiver um ângulo de 90 graus você vai usar as relações métricas do triângulo retângulo, mas você apenas tem um ângulo e dois lados. E ele te pede o terceiro lado. Então coloca um triângulo aqui, ó. Aqui seria um triângulo. Então ele te dá um lado, dois lados, você tem um ângulo e ele te pede esse lado aqui, ó. Você não sabe esses dois ângulos aqui, ó. Você só sabe um ângulo e os dois lados. Ele quer saber esse terceiro lado. Como que você encontra esse terceiro lado? Falando que isso aqui seria o lado A. Então aqui seria, ó, aqui seria o A, B, C. Como é que você encontraria esse terceiro lado? Bom, o terceiro lado é dado por A ao quadrado igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos 2 vezes B vezes C multiplicado pelo cosseno de alfa. Então, isso aqui ó, é a lei dos cossenos, ok?
Então ele te dá dois lados e um ângulo, dois lados formando um ângulo e te pede o terceiro lado. Por exemplo, digamos que você tem um triângulo, ó, sendo assim. Ele fala que ele te pergunta esse lado e ele te dá fala que esse lado aqui é raiz de 2, 3 raiz de 2 e esse lado aqui é o 7 e fala que o ângulo é de 45 graus. Qual seria esse lado? Esse lado seria o seguinte: a ao quadrado é igual a b ao quadrado, portanto isso aqui seria b ao quadrado, ó, 3 raiz de 2 ao quadrado, mais 7 ao quadrado, menos 2 vezes 3 raiz de 2, multiplicado por 7, multiplicado por o cosseno de 45. Quem é o cosseno de 45? Raiz de 2 dividido por 2. Então, aqui vai ser a ao quadrado é 9 vezes 2 mais 49, menos, aqui você corta, ó, vai ficar 3 vezes 7 vezes raiz de 2 vezes 2. Duas raízes vai ser, você corta as raízes e vai ficar, não, você coloca as duas raízes dentro, né? Então vai ficar 2 vezes 2. Então você tem que o a ao quadrado vai ser 18 mais 49 menos 3 vezes 7 vezes 2. Então o a ao quadrado vai ser 18 mais 49, dá 18 mais 49, 18 mais 49, vai ficar 7, 1, 5, 6. Vai ficar 67 menos 3 vezes 7, 21. 21 vezes 2, ó. 21 vezes 2, 2, 4. 42, menos 42. Portanto, o a ao quadrado vai ser 67 menos 42. Aqui dá 5 e aqui dá 2. Portanto, o a ao quadrado é 25. Então, o a vai ser raiz de 25, que é 5. Portanto, o a seria 5. Então, toda vez que ele te der dois lados formando um ângulo e te der o ângulo, você usa a lei dos cossenos. Ok? Vamos fazer dois exercícios aqui bastante interessantes de relações métricas do triângulo. Esse primeiro aqui, ó, ele é da Universidade Federal de Minas Gerais. Vou apagar tudo aqui. Ele te dá um triângulo assim. Não, vai estar um triângulo retângulo, foi mal. Ele te dá um triângulo retângulo. Ele passa uma lista aqui, ó. Ele fala que aqui é 90 graus. E ele pede esse ângulo aqui, ó. Mas ele fala que aqui é 1, aqui é 5 e aqui é 2. Como é que você acharia esse ângulo aqui? Bom, primeiro você iria ter que achar os lados dele. Porque se você achar os lados deles, você coloca ele na lei do cosseno e aí você acha o ângulo. Então, vamos, primeira coisa, você tem que achar esse lado aqui, ó, e depois esse. Então, qual seria esse, vamos achar primeiro essa hipotenusa aqui, ó. Essa hipotenusa A seria A ao quadrado é igual a 2 ao quadrado mais 6 ao quadrado. Então, o A ao quadrado vai ficar 4 mais 16, então o A ao quadrado vai ser 20, portanto, o A é a raiz de 20, ok? Não, 36, me desculpe, 36 mais 4 dá 40, portanto, o A seria a raiz de 40. Bom, se você tem esse lado aqui, agora você consegue achar esse, por quê? Porque isso aqui é um triângulo retângulo, portanto, ó, isso aqui seria B. Quem seria B? B ao quadrado vai ser 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado.
Portanto, b ao quadrado vai ser 4 mais 1. O b vai ser a raiz de 5. Então, b é a raiz de 5. Percebe que você tem os três lados, você só quer o ângulo. Então, se você tem os três lados, o ângulo está apontando para o 5. Portanto, 5 ao quadrado é igual a raiz de 40 ao quadrado mais a raiz de 5 ao quadrado menos 2 vezes a raiz de 40 multiplicado pela raiz de 5 multiplicado pelo cosseno que você quer, que é o ângulo. Qual é o ângulo que você vai formar? Portanto, 5 ao quadrado é 25, que é igual a corta 40 mais 5 menos 2 vezes a raiz de 200, multiplicado pelo cosseno de θ. Então, 25 menos 45 vai ser menos 2 multiplicado pelo a raiz de 200 multiplicado pelo cosseno de θ. Então, vai ficar menos 20 é igual a menos 10, menos 2 multiplicado por 200, multiplicado pelo cosseno de θ. O que é 200? Fatório 200. 200 dividido por 2 dá 100, dividido por 2 dá 50, dividido por 2 dá 25, por 2 não dá mais, nem por 3, nem por 4, por 5 dá 5, por 5 dá 1. Então você tem, você passa esse 2 dividindo, vai ficar menos 20, menos 2, igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 2 vezes 5 ao quadrado, multiplicado pelo cosseno de θ. Isso aqui vai dar, corta, vai ficar 10, igual a, você tira o que está ao quadrado, vai ficar 2 vezes 5, raiz de 2 vezes o cosseno de θ. Então, vai ficar 10 dividido por 10 igual a raiz quadrada de 2 vezes o cosseno de θ. Então, isso aqui vai dar 1 igual a raiz de 2 multiplicado pelo cosseno de θ. Então, o cosseno de θ vai ser 1 dividido pela raiz de 2. Aqui você faz o processo de multiplicação, né? Raiz de 2 por raiz de 2, que é para simplificar. Então, vai ficar raiz de 2 dividido por raiz de 2 vezes raiz de 2 é 2. Então, o cosseno de θ, vai ser raiz de 2 dividido por 2. Então, isso aqui é o θ vai ser 45 graus. Ok? Então, você tem que achar os lados, e aí daí você consegue achar o ângulo, achando o resultado. Essa seria a primeira questão. Vamos para a segunda. Essa já é da FUVEST. Essas três questões são as questões mais difíceis, assim, podemos dizer, que você poderia encontrar em uma prova. Bom, a FUVEST veio ano passado e colocou essa seguinte questão aqui, Ela te dá um triângulo retângulo, cortou isso aqui como a UFMG e pediu esse ângulo aqui, Mas, o que ele te deu? Ele te deu ele te deu esse cateto aqui, falando que era 6. Mas, falou que esse ponto M aqui, era o ponto médio do cateto. Portanto, aqui é 3 e aqui é 3. E ele te deu esse outro cateto aqui, Ele te deu isso aqui, 12. E ele pergunta qual é esse ângulo. O que você tem que fazer? Você tem que achar todos os lados, né? O primeiro lado que você vai ter que achar vai ser esse, porque tem 6, 12, você tem que achar esse. Então, esse aqui seria o Czão. Então, o 12 ao quadrado é igual a 6 ao quadrado mais C ao quadrado. Portanto, C ao quadrado vai ser 144 menos 36. Portanto, C ao quadrado vai ser 108. Portanto, C é a raiz de 108. Então, tá aqui, a raiz de 108. Ok.
Agora, vamos achar este aqui, ó, esse lado aqui, que seria o Dzinho. Isso aqui é 90 graus, então você tem que, ó, o Dzinho ao quadrado vai ser 3 ao quadrado mais o outro cateto, 108 ao quadrado. Então, D ao quadrado vai ser 9 mais, você corta aqui, 108. Portanto, o D vai ser a raiz de 108 mais 9, 117. Não. Sim, 117. Ok? Então, o D vai ser a raiz de 117. Bom, agora se você tem os três lados, você consegue achar o ângulo. Como? Fazendo justamente a lei dos cossenos. Mas o que a questão da FUVEST pediu? FUVEST 2019 pediu a tangente desse ângulo. Então não se esqueça, vai ser a tangente desse ângulo. Então o que é tangente? A tangente de θ vai ser o seno de θ dividido pelo cosseno de θ. Então a gente tem que achar o cosseno e o seno. Vamos lá. Qual seria o cosseno de θ? Então seria 3 ao quadrado é igual a 12 ao quadrado mais a raiz de 117 ao quadrado menos 2 vezes 12 vezes a raiz de 117 multiplicado pelo cosseno de θ. Então, aqui vai dar 9, 144 mais 117 menos 24 multiplicado por 117 multiplicado pelo cosseno de θ. Então, aqui vai dar 9 menos 144 mais 117 dá 11, vai 1, 5, 6, vai 1, 300, não, vai 1 não. 261 menos 261 vai ser igual a menos 24 vezes a raiz de 117 vezes o cosseno de θ. Bom, aqui vai dar 252. Menos 252 menos 24 vezes a raiz de 117 vezes o cosseno de θ. Aqui você passa dividindo. Menos 52 dividido por por 24 vai dar 7. Por quê? 24 vezes 7. 7, 14, 21, 28. Ué. Não, aqui vai dar quanto? 261 menos 9. Então, vai dar 5, 9, 10, 11, 2. E aqui vai dar 250, menos 252. Então, você vai agora passar isso aqui, menos 252 dividido por 24 é igual a raiz de 17 multiplicado pelo cosseno de θ. Então, o cosseno de θ vai ser, o 117 dá para você dividir por 3, Por 3, 117 dividido por 3. 3, 6, 9. Dá 9, dá 3. Vai ficar 9, 9, 10, 11, 27. 27 dividido por 3, 9. Portanto, aqui dá 39. 39 dividido por 9 vai dar 13, né? 13. 13 vezes 3 dá 39. Então, aqui não tem como 13 só dividir por 13, então vai ficar, a raiz 17, ela é dada assim, Isso aqui vai ser 7, 72. Faltou 3.
2 vezes 12 vezes 3. Então aqui seria assim, ó. Ó, beleza. Aqui tá menos 24. Então o cosseno seria menos 252 dividido por menos 24 vezes 3 vezes raiz de 13. Então isso aqui, ó, menos 252 dividido, ó, 24 vezes 3. 4, 8, 12. 12, 3, 6, 7. Menos 72 vezes raiz de 13. Certinho. Então, menos 72 dividido por 252 dividido por 72, você tem que o cosseno de θ vai ser menos com menos corta, 7 raiz de 13. Por quê? 72 dividido multiplicado por 7 dá 72, dá 24 multiplicado, dá 7 multiplicado por, aqui vai ficar 3 raiz de 3, vai ficar 7 raiz de 13. Então aqui você tem um cosseno, mas você sabe aqui vai ficar 7, 2 raiz de 13. Eu simplifiquei, mas simplificando. Então, você tem que o cosseno vai ser 7 dividido por 2 vezes raiz de 3. Ok? Então, você tem que cosseno ao quadrado mais cosseno ao quadrado mais o seno ao quadrado, o seno de θ ao quadrado mais o cosseno de θ ao quadrado, isso aqui tem que dar 1. Então, o seno de θ ao quadrado mais 7 dividido por 2 raiz de 3 ao quadrado tem que dar 1. Portanto, o seno de θ ao quadrado vai ser igual a 1 menos esse valor aqui, ó, que vai dar 49 dividido por 13 vezes 4. 4, 8, 12, vai 1, 4, 2, 5, dividido por 52. Então, o seno ao quadrado, o seno de θ ao quadrado vai ser, ó, conserva o 52, vai ficar 52 menos 49. Então, o 52 menos o 49, 52 menos 49 vai ser 4, 12. Aqui dá 3, 0. Então, vai dar o seno de θ, vai ser 3 dividido por 52 ao quadrado. Então, o seno de θ vai ser a raiz quadrada de 3 dividido por 2 raiz 2 raiz de 13. Então, a tangente vai ser raiz de 3 dividido por 2 raiz de 3 dividido por 7 vezes dividido por 2 raiz de 13. Se você corta aqui, ó, você vai ter que o resultado vai ser, não, aqui é 7. E aqui, ó, vai ser seno, o seno é raiz de 3 dividido por 2 vezes a raiz de 3 dividido pelo cosseno, que é 7 dividido por 2 vezes a raiz de 13. Então você corta as raízes, vai ficar a raiz de 3 dividido por 7. Essa seria a resposta, raiz de 3 dividido por 7. Ok? Então deixa o like, compartilha e até a próxima aula. Tchau, tchau!